a minha pré-consulta. E aí eu fui na pré-consulta e já no dia da pré-consulta eles já fizeram os exames. E depois que fizeram os exames, já marcaram a cirurgia, tipo, pra dentro de 15 dias. Então foi muito rápido. E eu operei agora, dia 8 de julho. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a minha segunda cirurgia, que foi na mama. Amo compartilhar experiências aqui com vocês, tanto as boas quanto as ruins também. E eu também adoro ouvir vídeos de relatos de experiências de outras pessoas. Eu acho que é um conteúdo muito rico, que sempre pode estar ajudando quem precisa. E assim como eu compartilhei tudo sobre a minha primeira cirurgia, eu vou compartilhar agora sobre a segunda. Só que essa é uma cirurgia bem mais simples. Eu acredito que não cabe aqui fazer uma playlist inteira. Então eu vou contar aqui de uma forma bem mais breve. Mas se ficar alguma dúvida também, eu posso estar respondendo depois, criando mais conteúdo. Não sei, vamos ver. Vamos lá, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Qual que era o problema que eu tinha na mama? Eu descobri que eu tinha vários caroços na mama há muito tempo, quando eu tinha mais ou menos 22 anos. 21 para 22, que foi quando eu comecei a ir no ginecologista. E a ginecologista ali nos exames, ela apalpou e percebeu ali que tinha os caroços. Então ali ela já me encaminhou para o mastologista e a gente começou a fazer o acompanhamento com o ultrassom. E quem tem esse tipo de nódulos, que eles chamam, tem que fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses. Então já tinha sido ali, pelo ultrassom mesmo, já tinha sido constatado que os nódulos eram benignos. Então isso foi mais ou menos em 2018, mais ou menos, que eu descobri esses nódulos. Então já tem um bom tempo. E eu sempre soube que tinha a possibilidade de eu operar um dia. Mas eu também nunca dei muita bola para isso, não foi uma coisa que me assustou, assim, quando eu fiquei sabendo. Ainda mais nessa época que eu era bem mais desligada, assim, pra vida, sabe? Novinha, né? Porém, foi em 2022, mais ou menos, que o meu nódulo começou a crescer e a incomodar. Eu sentia que ele inflamava, ele inchava muito, principalmente no período menstrual. E eu não sei se tem relação, eu senti que tem relação, né? Nunca perguntei para um médico, mas eu senti que tinha relação a que eu comecei a fazer o tratamento para ansiedade. Talvez tenha me dado uma sensibilidade maior ali, não sei. E ele doía assim, muito, muito. Parecia que ele ficava pulsando assim. E eu tinha sempre que usar aqueles sutiãs mais reforçados, porque se balançasse, doía muito mais. Eu lembro que eu ia pra faculdade sempre com muita dor, doía muito. E aí que eu comecei a procurar, né, um masto e ver a possibilidade de operar. Então, na época, o masto pediu uma ultrassonografia, olhou e falou que eu poderia sim tirar, já que estava me incomodando. Ele falou: olha, não tem a necessidade de você tirar, porque ele não é maligno, mas se tá te incomodando, você pode tirar. Então, na época eu tinha convênio e eu dei entrada pra fazer a cirurgia. E eu cheguei a fazer todos os exames pré-cirúrgicos e tudo, só tava esperando o convênio aprovar pra gente marcar a cirurgia, né? Porque é um pouquinho burocrático, acaba demorando, ainda mais quando não tem urgência. Só que o que aconteceu? Nessa época, o meu convênio era empresarial e o meu marido acabou saindo da empresa que ele estava. Então aí, como a gente trocou de convênio, se eu fosse operar, eu ia ter que começar tudo de novo, passar lá na consulta, fazer os exames, fazer o ultrassom, fazer os exames pré-operatórios, o encaminhamento, tudo de novo. E depois disso, como eu já tinha feito o tratamento, eu já tinha tomado remédio e tudo mais, eu acho que ele já tinha meio que assentado. E eu também comecei a tomar anticoncepcional contínuo. Então, como eu não menstruava, então ele parou de doer. Eu já não sentia mais dor e eu acabei meio que esquecendo dele. Eu falei: então deixa isso pra lá, não vou mais operar, deixa abaixo, deixa quieto. E ficou por isso mesmo.
Depois eu tive outros problemas, tive problema da cabeça, então eu acabei esquecendo de mama. Nem lembrei, acabei não fazendo acompanhamento, porque, né, eu tava preocupada com outras coisas. E acabei não fazendo e deixei isso pra lá por um tempo. E aí, quando eu voltei a morar no interior, que daí eu já tava melhorzinha, um pouquinho de saúde, e que eu retomei os remédios para ansiedade, por isso que eu acho que tem relação, né? Que daí eu já não estava tomando mais nada e eu retomei os remédios para ansiedade, voltou a doer. Então eu pedi novamente o encaminhamento para o mastologista e passei. Só que dessa vez eu fui pelo SUS. Então eu fui, conversei com a mastologista, fizemos ultrassom, ela viu que estava tudo certo, só que o último exame que eu tinha feito tinha sido em 2023. E aí depois eu voltei a fazer em 2025, então eu fiquei 2 anos sem fazer o exame, sendo que o acompanhamento devia ter sido feito de 6 em 6 meses, e eu simplesmente esqueci que isso devia ser feito, enfim. Mas aí como ele aumentou muito de tamanho, ela perguntou se eu tinha intenção de tirar, se eu tinha vontade de tirar, e aí ela falou... não é obrigatório você tirar, não vai prejudicar a sua saúde se você não tirar, então a escolha é sua, mas ele tá num tamanho grande, provavelmente ele vai crescer mais, e se tiver te incomodando, é um direito seu de tirar. E aí eu falei, eu queria tirar uma vez, né, acabou não dando certo, se eu puder tirar agora, eu quero tirar. E aí, tá bom, aí eu já fiz os exames que eu tinha que fazer mesmo, né? E aí ela solicitou uma biópsia. Gente, a biópsia foi muito ruim de fazer. Que exame horroroso. É muito desconfortável. Eles dão anestesia local, mas mesmo com anestesia, dói, tá? Dói e não é um exame assim tão rápido. Você fica ali 20 minutos com ele mexendo ali dentro, cutucando. E o meu nódulo, como ele já doía, ele já ficava muito dolorido, então mexer nele aumentava muito a dor. Então era uma coisa muito chata. Foi muito horrível aquele exame. E eu não tava esperando, porque todo mundo dizia pra mim que era de boa. Eu perguntei pros médicos, né? Perguntei se era tranquilo. Eles falaram que era de boa, que não ia doer. Mas foi horrível. E depois eu fiquei uma semana com dor nesse braço, provavelmente por conta da tensão. Fiquei com dor, fiquei com fraqueza nessa mão, não conseguia, tipo, escrever, essas coisas. Mas, enfim, né, desconfortos, né, que a gente tem que passar. E aí saiu o relatório, né, da minha biópsia e deu fibroadenoma, que acredito que é o tipo mais comum de nódulos, principalmente em mulheres mais jovens. E ele é sempre benigno e ele não transforma em maligno, não tem como virar maligno depois. O ultrassom, eu tenho 4 nódulos, tinha, né? Eu acredito que tenha sido tirado 2. O que foi tirado, que era o maior, é esse aqui do meio-dia. E o outro, tipo assim, não é nem que era outro, tava meio que um grudado no outro, formando uma coisa só. E eu sentia, assim, um do lado do outro. Mas a gente só vai saber ao certo no meu próximo ultrassom, que eu ainda não fiz. 4, ó, se vocês olharem aqui, dá pra ver que eram 4. E eles eram Bihides 4. 4A. Vai aparecer pra vocês invertido, mas acho que dá pra ter uma noção, né? Quando eu comecei, que eu descobri, era Bihides 2, subiu para 3 e nesse último já foi para 4. Então, assim, eu acredito que se eu não tirasse, ele ia continuar crescendo e ia chegar uma hora que eu ia ter que tirar mesmo, porque quando fica muito grande tem que tirar, né? Então, eu achei melhor tirar logo. Só que aí, porém, o que aconteceu? Como era no SUS, eu pensei... Isso vai demorar muito. Então eu já nem me preocupei, né? Porque sabe que cirurgia pelo SUS, eu dei entrada em novembro do ano passado, de 2025. Então eu pensei que eu só ia operar, tipo, no final desse ano. Se operasse, porque às vezes você nem consegue operar. Só que, gente, foi muito rápido.
O ultrassom até que demorou um pouquinho pra eu fazer. Mas assim que saiu o ultrassom, tipo, já saiu o ultrassom, já saiu a biópsia na outra semana. Na outra semana, já marcaram pra eu ir lá na... Ai, tem um lugar que você tem que ir lá pra pedir autorização. Não me lembro. E aí já marcaram de eu ir lá. No que eu fui lá, eles já marcaram a minha pré-consulta. E aí eu fui na pré-consulta e já... No dia da pré-consulta, eles já fizeram os exames. E depois que fizeram os exames, já marcaram a cirurgia, tipo, pra dentro de 15 dias. Então foi muito rápido. E eu operei agora, dia 8 de julho. Então foi 6, 7 meses, mais ou menos, de espera aí pra operar pelo SUS. Acho que só porque eu não tava com pressa, né? Se eu tivesse com pressa, teria demorado bem mais. Tanto que quando saiu, assim, a data da cirurgia, eu fiquei tipo... Eu tive ali um mini surto ali por ter sido muito rápida. Foi uma coisa que foi bem diferente da minha primeira cirurgia, né? Que eu tinha... Era uma cirurgia de alto risco e eu tinha sido pegada, assim, no susto de ter que operar. E operar rápido. Essa eu já sabia há muito tempo que eu poderia operar um dia. Eu já conhecia pessoas que fez essa cirurgia, minha tia já fez, inclusive, né? Conheci pessoas, já conversei com pessoas e sabia que era uma cirurgia bem tranquila e de baixo risco. Dá uma tensãozinha assim, um medo, porque toda cirurgia tem seu risco. Ela é feita com anestesia geral e tem também o risco, o alto risco de infecção, né? Mas assim, os riscos são baixíssimos e na maioria dos casos é sempre tudo muito ok. Marcado o dia da cirurgia, as orientações que eles me deram foi as básicas, né, para internação. Eles falaram que eu não podia estar com o cabelo molhado, não poderia estar com esmalte na unha, não podia estar com piercings, brincos, bijuteria nenhuma, devia ser retirado tudo. Não podia estar com unha de gel e eu não podia estar resfriada. Caso eu apresentasse sintomas gripais, eu devia ligar e remarcar a cirurgia, que eles não podem dar anestesia geral se você estiver com sintomas gripais. Pra levar, eles falaram pra eu levar um pijama de frio, porque tava muito frio, e lá eles só dão aquela camisola, né, e tava bem frio. Falaram pra eu levar um pijama, e se eu quisesse mais um cobertor, que lá eles davam um cobertor, mas se eu quisesse levar mais um, né, pra ter dois ali, um travesseiro também, se eu quisesse, que lá também tinha, né, e itens de higiene pessoal, né, normal e tal, porque a cirurgia seria à tarde, então eles não dariam alta naquele dia, só dariam alta no outro dia. Mas eles acabaram me dando alta naquele dia mesmo. Então, no dia da cirurgia, eles pediram jejum, né? Claro, para cirurgia você tem que estar em jejum. E acho que essa foi a parte mais difícil da cirurgia, porque quando a cirurgia é à tarde, né, você passa muito tempo em jejum. Diferente da minha primeira cirurgia, que foi às 11 da manhã, essa foi às 2 e pouca da tarde, quase 3 da tarde. Então eu passei ali o dia todo em jejum e é muito ruim. Ainda mais porque chega um horário ali que você não pode tomar água. De manhã eu até pude tomar água, mas ali depois das 11 da manhã eu já não podia mais tomar água. Então eu fui pro hospital às 11 da manhã, dei entrada às 11 da manhã, fiz a ficha, fiz o que tinha que fazer e eles me levaram pra lá, né? Eu já me troquei, já coloquei a roupa cirúrgica, já tirei tudo. E eles me levaram, me colocaram numa maca e me deram soro. Eu achei essa parte estranha, não entendi, mas foi assim. E eu fiquei lá do meio-dia até as 2 e pouco, deitada, tomando soro, sozinha numa sala gelada. Eu tava com uma cobertinha e tal, mas tava muito fria. E essa parte é um pouquinho agoniante, porque você tá ali com aquela ansiedade e não tem nada pra fazer ali, porque você não tá com seu celular, você tá sozinha, né? Meu acompanhante não podia ficar ali comigo. E era só esperar e ficar olhando pro relógio, e eu via só as enfermeiras pra lá e pra cá, ouvia elas conversando, gente indo, gente vindo. Eu tava do lado de cá, que era pra quem ia operar, do lado de lá é quem voltava da cirurgia, ficava do lado de lá, eu ficava do lado de cá, então era assim. Então eu fiquei ali esse tempo todo esperando.
Então foi um pouco agoniante. Depois das 2 começou a me dar dor de cabeça, ainda mais muito tempo sem se alimentar, né? Acho que dá um pouco de desidratação também. Aí eu já comecei a reclamar de dor de cabeça, mas aí eu entrei pra sala cirúrgica, se eu não me engano, era 20 para as 3. Acho que foi isso. Acho que era 20 para as 3 quando eu entrei, quando eles me chamaram para entrar pra sala cirúrgica. E aí eu entrei, né? A gente entra ali na maca. Eles me levaram na maca que eu tava mesmo. Eu tava com a coberta tampada. Tava bem frio lá dentro. E aí eu entrei, o médico que ia me operar, ele já tinha passado lá pra conversar comigo antes de me levarem. E aí as meninas conversaram lá comigo, né? Tinha 2 enfermeiras, 2 anestesistas e o doutor. E tinha uma doutora também, só que ela não tava lá na hora, mas acredito que ela tenha feito parte da cirurgia também. E porque são sempre 2 mastros que faz. Pelo menos foi o que eles me informaram. E aí foi muito rápido. Eu já tava com acesso, então ela falou que já ia injetar o medicamento e ela falou que ia me dar tontura. E aí eu falei, nossa, realmente deu bastante tontura. E tipo, deu aquela tontura bem forte. Só que depois dessa tontura eu já não vi mais nada. Eu apaguei e, tipo, nem percebi. Sabe quando é tão rápido que parece que nem foi? Tipo, me deu uma tontura, só que parece que eu só pisquei. No que eu fiz assim, eu já tava sendo levada pra outra sala, na maca. E aí eu acordei assim, mas eu acho que eu já tava lá. Eu tava com a sensação de que eu tava sendo levada, mas eu acho que eu já tava lá, porque eles levam bem antes. As pessoas estavam sendo acordadas, estavam acordando lá. Então, aí eu acordei assim, aí eu olhei assim, aí eu vi que eu não tava no centro cirúrgico, eu falei, nossa, já acabou? A enfermeira falou, acabou. Aí eu ainda olhei assim e vi que tava com curativo, né, pra ter certeza que acabou. Aí me mexi assim, né, tipo, vi que tava tudo certo e fiquei lá, porque, né, a gente ainda fica cochilando ainda, né, anestesia geral ainda fica, você fica bem lenta, assim, da cabeça. Eu lembro que tinha um bebezinho bem pequeno na sala, as enfermeiras tava com ele no colo, e eu fiquei lá um tempo em observação. Depois, eles me levaram pro quarto, na maca mesmo, eles me levaram, e aí já chamaram meu marido, que tava lá na sala de espera. O doutor conversou com ele e me levou pro quarto. No que me levou pro quarto, eu já levantei, porque eu tava morrendo de vontade de fazer xixi. Eu levantei, foi tranquilo, foi bem tranquilo levantar. Claro, né, a gente fica um pouco tonto, fica fraco. Eu tava sem comer, obviamente. A tontura ainda do efeito da anestesia. Mas assim, não senti dor, não senti nada. A dor de cabeça tinha passado. Então foi bem ok. O que eu tava muito mesmo era com fome e com sede. Aí eu falei que eu tava com fome e com sede, e aí a enfermeira, né, solicitou para que eles me levassem a comida, e ela falou que eu ia ficar na dieta. Demorou um pouquinho a comida, até porque quando você tá com fome, né, parece que, parece que as coisas demoram mais ainda. E eu naquela fome louca, né, a vontade de comer cuscuz com 10 pacotes de bolacha. E me levaram uma sopinha, que tipo, eu devorei a sopinha, comi tudo a sopa. Levaram também uma janta pro meu marido, ele comeu também, né, o acompanhante tem direito à janta. Isso, eu tinha saído da sala cirúrgica, eu entrei 20 para as 3 e a hora que eu acordei, que eu olhei no relógio, era 20 para as 4 certinho. Então foi 1 hora certinha ali que eu fiquei anestesiada ali, né, dormindo. Mas acredito que a cirurgia tenha durado mais tempo, porque meu marido já tinha sido informado de que a cirurgia acabou e que tava tudo certo. E aí eu fiquei no quarto, tranquila, tipo, eu tava acordada, tava conversando, mas, né, ainda tava quietinha, ainda queria dormir. E aí fiquei lá, e aí eles falaram que o doutor tinha saído, mas que ele ia voltar 8 horas pra conversar comigo, 8 da noite. Isso era mais ou menos 6 da tarde, a hora que eu comi e tal. E aí eu fiquei lá esperando ele.
E aí, quando deu 8 da noite, ele foi lá falar comigo. Aí ele perguntou como é que eu tava. Eu falei que eu tava bem. Ele perguntou se eu tava andando. Eu falei que sim. Ele perguntou se eu tava comendo. Eu falei que sim, e até tava com fome. E ele falou: se você tá andando, tá comendo, não tá com dor, então você pode ir embora. Eu falei: sério, que legal, achei que ia dormir aqui. Ele falou: não, pode ir embora, se você tá bem, pode ir embora. Aí ele me deu alta. Eles tinham me dado de medicamento, eles tinham me dado dipirona e tramal. Então realmente não tinha como eu ter dor nenhuma ali naquele momento, não tinha dor. Eu tava com um curativo bem grande aqui. E o curativo, a recomendação é que ele não pudesse ser tirado, acho que em até 48 horas, mais ou menos. Então, naquele dia eu tinha tomado banho de manhã para ir pro hospital. No outro dia eu não podia molhar, né? Então eu tomei só aquele banho de gato. E aí só no dia seguinte que eu podia tirar o curativo e molhar e tomar um banho. Os pontos, ele deu aqueles pontos absorvíveis. Então ele falou que eu não precisava voltar lá para tirar os pontos. E de medicação, ele passou nimesulida por 5 dias, se eu não me engano. Aí ele falou que se eu tivesse dor, para tomar dipirona. E se eu tivesse muita dor, ele passou paracetamol com codeína. E aí eu fui para casa, comi meu cuscuz, que eu tava varada de fome. Dormi muito bem aquela noite, não tive problema nenhum. No outro dia eu fiquei bem lenta, né? O efeito da anestesia geral geralmente dura assim umas 24 horas, que a gente fica lerdo, né? Então no outro dia eu fiquei o dia todinho na cama. As orientações é que você não pode fazer esforço, não pode pegar peso, não pode fazer faxina e não pode cozinhar. Ele pega muito essa região do braço, então eu não sentia dor assim na mama. Na mama, às vezes eu sentia algumas fisgadas, algumas coisas assim, mas era rápido. Mas no braço, se eu forçasse o braço, aí eu sentia dor. Acredito que por conta, né, desse nervo que pega tudo aqui. Então se eu fizesse um pouco mais de força, teve um dia que assim, eu sabia que eu não podia cozinhar. Mas eu fui fazer, tipo, uma salsicha com molho. Foi só 4 salsichas. Eu tava sozinha em casa, fui cortar 4 salsichas com molho. E depois eu fiquei com muita dor. Mas foi só nesse dia que eu tive dor. Nos outros dias foi bem tranquilo. Acho que eu tomei codeína umas 3 vezes só. Foi bem tranquilo. Eu tomei um no outro dia, que eu tava. No dia seguinte, que eu tava com dor. Uma no dia, né, desse episódio que eu tentei cozinhar. E uma foi que eu fui. Que eu fiz bastante coisa mesmo no dia a dia, assim. Coisas leves, mas bastante coisa. Mesmo assim acabou, né, cansando o braço. E no final do dia eu tomei a codeína pra dormir. Então foi bem tranquilo. Muito tranquilo, mesmo assim, muito melhor do que eu esperava. A parte chata é você ter que ficar de molho, né? É só você ficar de molho mesmo, você não poder fazer nada. Você fica meio que dependente ali, né? Porque mulher, né? Pra você não poder cozinhar, não poder limpar a sua casa, é um pouco assim, né? A gente fica querendo ver as coisas e quer fazer. Mas foi bem tranquilo, meu marido cuidou de mim, minha mãe tava aqui, minha avó também tava sempre por perto. Meu pai veio me visitar lá de São Paulo, então foi bem tranquilo. E meu marido tava em casa nesses dias, né? Ele não trabalhou nesses dias que eu tava em casa. E foi só 15 dias também. Ele me deu 15 dias de atestado. Embora, mesmo que já vai fazer um mês aí, eu ainda não tô fazendo atividades pesadas, né? Já voltei a fazer bastante coisa, mas assim, pegar peso, fazer faxina pesada mesmo, não tô fazendo. Cozinhar assim mesmo, de cozinhar, de fazer banquete assim também, né? Fazer comida, almoço, janta também não tô fazendo. Mas mais por opção mesmo, não por recomendação médica, já tô liberada pra fazer. Mas é que meu marido prefere, né, pegar essas tarefas e sempre fala pra eu ficar mais quietinha, pra me recuperar melhor. E então, é isso, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu já tive o meu retorno com o meu cirurgião na semana passada. Eu retornei com ele depois de 20 dias. Ele olhou a cicatriz, disse que tá muito boa, que tá tudo ok. Só que o finalzinho do ponto ali não tinha sido absorvido. Então acabou precisando ser retirado, mas eu retirei naquele dia mesmo no hospital. No dia que retirou ficou um buraquinho, mas já tampou.
tá tudo certo. E agora eu preciso fazer uma ultrassom e retornar com ele, mas eu só vou retornar em novembro. Ele marcou o retorno somente para novembro e eu nem sei se eu vou conseguir retornar com ele, porque eu não sei se eu vou estar aqui em novembro. Mas isso é papo para depois. Por enquanto é isso. Eu tô super bem. Essa questão da mama tá tudo ok, tudo foi resolvido. Eu não tenho dor. Uma coisa que eu senti muito na mama foi coceira, coça muito, principalmente nos primeiros dias. Agora já melhorou essa questão da coceira. Principalmente quando ele tá recuperando ali, que começa a formar tipo uma casquinha, né? Porque machucado forma aquela casquinha, sabe? Então coçava muito, sabe aquela vontade de. E não pode, né? Outra coisa que eu ainda uso é o sutiã firme. Eu ainda não me sinto segura pra ficar, tipo, sem sutiã ou só com o bojo da blusa. Essa minha blusa mesmo tem bojo. Mas eu ainda tô com o sutiã firme, inclusive, pra dormir. E acredito que é isso. Mas tô super bem. Foi uma cirurgia muito tranquila. Eu esperava que ia ser tranquila, mas ainda foi mais tranquilo do que eu esperava, né? Como eu disse, eu não precisei dormir no hospital, não precisei tomar muita medicação, não senti muita dor. Foi super tranquilo. A cicatriz ficou, tipo, imperceptível, porque eles fizeram um cortezinho, assim, bem em volta da auréola. Então, não vai ficar uma cicatriz aparente ao longo prazo. Eu tinha medo da cicatriz ficar muito aqui em cima, sabe? No caso de, tipo assim, aparecer quando eu usasse biquíni ou um decote. Mas não, ficou só na auréola ali. Quis 4 pontos, imagino eu. Foi desse tamaninho assim. Na questão da mobilidade ficou ok. Eu levanto e abaixo o braço. Foi nesse lado aqui, é o meu direito. Tá invertido o YouTube, né? Mas é o meu lado direito. Então foi tudo ok. Se você também precisa fazer essa cirurgia, então fique tranquila, fique calma. Claro que, né, cada caso é um caso, né, cada corpo é um corpo, nunca é igual. Mas na maioria dos casos, essa cirurgia, ela costuma ser bem tranquila e de recuperação rápida. Como eu disse, as pessoas que eu conheço que fizeram também foi bem tranquila. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se você me ouviu até aqui, né, nessa falação. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Acredito que eu não vou fazer outro vídeo sobre esse assunto, mas se for necessário, eu posso fazer. E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!